Fernando Fratani, que veio conversar conosco e participar desse tributo a Francisco de Assis. É um dia realmente bastante especial, afinal de contas, São Francisco merece todo o nosso apreço, nossa dedicação, muita coisa bonita nos chegaram através do São Francisco. Mas não vou ocupá-los. Passo a palavra a Fernando Fratani, nosso convidado especial da tarde, que está aqui com o grupo Universidade do Coração. Boa tarde. Primeiro, eu nem sabia que eu ia ficar aqui, né? Porque para mim a gente ia sentar aí e bater um papo sobre Francisco, né? Mas, como eu sou obediente, né? A gente tem que obedecer. Eu vou. Vamos bater um papo então, né? Vamos bater essa proposta, né? Para poder. Eu acho que cada um tem um Francisco, né? Francisco está presente em cada um de uma forma muito diferente. Até porque o Francisco é pelas vias internas do coração, né? Francisco é sentimento e cada um sente ele de uma forma diferente, né? Você vê que tem pessoas que ficam presas assim, Francisco é o patrono da natureza, dos animais. E para ele se reduz a isso, né? Então, se dedica o dia 4 a ela que é. Ela se dedica dia 4 a fazer homenagem a Francisco. Mas, na verdade, né, quem gosta de Francisco, quem se encanta com a proposta, com a vida de Francisco, todo dia é dia de Francisco. Não é verdade? Todo dia é dia de Francisco. Não tem isso, todo dia é dia de Maria, todo dia é dia de Jesus, de Blavatsky. Essas grandes coincidências não pode ter dia, né? Mas que bom que a humanidade se dedica pelo menos uma vez por ano, né? Como Natal e Jesus, né? É só Natal. O restante vamos esquecer e tá aí, né? Mas se Francisco fosse vivo, dia 26 de setembro de 1182 ele nasceu. Se ele fosse vivo, ele completaria aí 841 anos, né? Então nós estamos a 841 anos do nascimento dele. Ele desencarna para alguns dia 3, para outros dia 4. Não tem problema, né? Aí vem 1226. Então, na verdade, ele desencarna com 44 anos. Muito jovem. Mas o Antônio de Pádua foi mais cedo. O Antônio de Pádua foi com 36 anos. E ele também era um franciscano. Também não, né? Francisco era Francisco. Mas ele era um franciscano. Né? A gente observa que, de algum jeito, a gente se entusiasma, ou de algum jeito aquela alma, né? Ele encarna, né? Mas vive, ele como um filho pródigo, né? Ele vive à procura, né, do seu pai. E Antônio de Pádua foi um pouco assim, né? Ele encarnou e ele tinha uma paixão grande por Agostinho. Ele era agostiniano, né? Só que ele não era bem aquilo. O que cantava ele como agostiniano são os estudos. Antônio de Pádua era muito estudioso. Depois que ele vira franciscano, ele fica o mais estudioso dos franciscanos, era ele. Mas, quando ele vê, né, os discípulos de Francisco indo a Marrocos para a missão e voltando de Marrocos mortos, ele diz assim, eu quero isso para mim. Isso é que eu quero. Né? Eu quero falar de Deus e passar por que esses homens passaram. Ser apedrejado, ser morto, por estar levando a palavra do Senhor. Né? E assim Antônio de Pádua fez. Ele ficou tão encantado, né, com os franciscanos que ele falou assim, é isso que eu quero para mim. Eu quero isso. Eu vim para isso. Né? Mas uma coisa é o que a gente quer. Outra coisa é o que a gente veio fazer. Não é? Então, dentro dele, ele sabia que alguma coisa ele tinha que fazer. Não era ficar ali, entre aspas, naquela riqueza, que se comparar os agostinianos com os franciscanos, os agostinianos eram ricos. Não é? Mas tinha onde dormir. Os franciscanos não tinham isso. Não é? Tinha onde rezar.
O tempo de Francisco era a natureza. E isso, Antônio de Pádua, quando viu isso tudo, eu quero ir. Mas o que que acontece? Eu sou apaixonado por Antônio de Pádua, né? Mas a questão dele é que ele, a alma dele, como um filho pródigo, chega uma hora que a pessoa fala, não é isso, não é isso, tem alguma coisa a mais. Por quê? Porque junto com Francisco encarnam 200 franciscanos. Não era só Francisco. Eles tinham a missão, né? Reconduzir, reconstruir a igreja. Essa é a grande questão. Mas a igreja, não a igreja material, né? A igreja como instituição, mas reconstruir a igreja homem, né? Esse templo sagrado que está dentro de todos nós. E ali estava desvirtuada a coisa. Então, quando o Francisco vem 200 com ele, e Antônio de Pádua era um deles. Né? Mas Antônio de Pádua ainda encarna depois, 1195. Né? E aí, mas muito próximo também, né? Mas o que acontece ali? Quando ele percebe que não era Agostinho, né? Tinha um negócio diferente, aí ele se encanta com Francisco. Mas ele não se encantou com Francisco à toa, não é? Isso era um planejamento. Ele era um franciscano, ele era um dos 200 que ia vir com Francisco, não é isso? E aí, quando vem daquela coisa na memória subjetiva dele e passa para a memória objetiva, é isso, é Francisco. Né? E depois dali, ninguém mais conseguiu fechar a boca desse homem. Mas nós não vamos falar de Antônio de Pádua aqui não, né? Vamos falar de Francisco. Mas é porque duas energias muito próximas. Muito próximas. Não tem nem como separar. Os dois estão ali juntinhos, né? A paixão de convivendo ali junto aqui. Bem, eu vou... A gente quando lê o livro, né? Como dizia Monteiro Lobato, para o Anísio Teixeira, quando ele lia o livro A Grande Síntese de Pedro Baldi, o Monteiro Lobato mandou uma carta para o Anísio Teixeira, que era secretário de Cultura de São Paulo na época, e disse assim, Anísio, o rato vive à procura de um queijo que possa morar. E a gente, como rato velho que nós somos, nós vivemos à procura de um livro que a gente possa morar. E eu acabei de encontrar o meu livro, se chama Grande Síntese de Pietro Baldi. E aí ele disse assim, estou te mandando uma cópia, eu tenho certeza que com você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, mas você vai lendo bem devagar, e depois, quando você vier para essas bandas, a gente vai conversar sobre a obra de Ubaldi. E assim somos nós, né? A gente lê um livro de Jesus, lê um livro de Maria, de Francisco, tem aquele livro que a gente mora nele. Tem aquele livro, a gente vai ler outros, vamos comer outros queijos, né? Mas vai ter aquele queijo que a gente vai morar dentro. E esse aqui é o livro de Francisco, que eu acho particularmente assim, o que mais me toca, né? É o livro de Francisco de Assis, o nome é Francisco mesmo, né? Do João Nunes Maia, que é o encarnado, e o Miramês é o espírito. A psicografia do Miramês, né? Como o Sublime Peregrino do Ramatiz, eu considero também um dos mais bonitos. Quando eu dou palestra de Jesus, eu me baseio também no Sublime Peregrino do Ramatiz, que eu também acho um dos mais bonitos da vida de Jesus, né? Então, a gente tem muitas histórias de Francisco, não é verdade? Mas eu vou, assim, o livro que me toca, esse queijo que a gente mora, particularmente é esse aqui. Eu gosto muito dessa obra dele aqui, são 420 páginas, falando um pouco de Francisco de ontem, de hoje, enfim. Né? Mas o tema é exatamente Francisco. Aqui ele fala um pouco do Antônio de Pádua também, dessa ligação forte com o Antônio, mas enfim. Então eu vou fazer assim, a gente pode bater, eu não sei como bater papo de Francisco, né? Mas a gente pode conversar, levantar questionamento, dúvida, ou contar alguma história que alguém tenha dele, tá bom? Eu vou falando, a gente pode interromper qualquer hora. Fernando, tem uma história aqui que eu lembrei, tem uma passagem que eu gosto, ou tem essa questão que a gente tem dúvida, né? Então vamos começar. Tem tantos começos para Francisco, né? Mas
poderíamos falar das encarnações, mas os pais biológicos de Francisco. Diz a espiritualidade que Francisco, na verdade, para o começo de tudo, o nome dele de registro de nascimento era Giovanni, né? Não era Francisco, era Giovanni. Mais engraçado é que o Pedro Bernardoni era o pai dele, um homem rico, trabalhava com tecidos finos. Era só, a espiritualidade é muito sábia, né? Por quê? Porque quando Maria Picalini, que era um doce de mulher, Maria Picalini era uma Maria na vida de Francisco, e a Jarla também, que era uma serva, né? Uma serva escrava, entre aspas, né? E depois entrou uma outra, Jolie, que era uma menina nova, que entrou também para ajudar a mãe de Francisco. Francisco trouxe ela da fazenda para ajudar sua mãe. Mas a Maria Picalini era um doce de mulher. Os empregados de Pedro Bernardoni perguntavam assim: como é que pode Francisco ser filho de um animal igual Pedro Bernardoni? Olha só. Olha o tratamento que eles davam a Pedro Bernardoni, os empregados dele, os escravos, né? E aí, o que acontece? Maria Picalini, quando engravida, ela começa a ter, né? Quer dizer, da mesma forma Maria, afinal de contas tinha um anjo na barriga dela, ou um candidato a anjo, vamos dizer assim, né? E aí ela fica mais sensível ainda, como Maria, né? Se já era doce, fica mais doce ainda, com o espírito, né? Como Francisco. E aí ela diz para Jarla assim: Jarla, tá na hora dele nascer, mas ele não quer nascer aqui no palácio, não. Ele quer nascer lá embaixo, no porão, lá embaixo da extrema, tem que nascer no lugar pobre. E assim ela fez, né? Só tem um detalhe: a espiritualidade tem que ajudar, né? Porque o Pedro Bernardoni, se ele estivesse em casa, ele jamais deixaria o filho dele nascer no ambiente pobre. Um homem rico, igual ele. Mas nem sonhando Maria Picalini ia ter um parto num lugar humilde. Olha, a espiritualidade é sábia. Dias antes de Francisco nascer, arrumaram umas compras valiosas para ele, baratas, sabe? Uns tecidos caríssimos que ele tinha que ver para comprar. Aí ele cresceu o olho e foi embora viajar. Aí no que ele foi viajar, ótimo. Agora pronto, agora Francisco pode nascer, né? Aí a Maria Picalini falou assim: vocês não digam a Pedro Bernardoni aonde esse menino nasceu, senão ele não vai me perdoar, né? Tinha que ser escondido mesmo. Bem, nasceu Francisco, não é isso? E essa criança especial, né? Diferente de todas as outras. Francisco tinha assim uma sensibilidade, né? Era de fazer ponte para a formiga poder passar, coisa assim, né? De criança com esse grau de sensibilidade grande. Mas esse menino cresce, né? Esse menino cresce e ele tem aquela coisa que a gente fala, né? Como Antônio de Pádua lá, tem alguma coisa, né? Ainda não é bem isso, né? E agora era festeiro, né? Francisco adorava festas, ele financiava todas as festas, ele que pagava todas as festas, que Pedro Bernardoni tinha condição financeira, né? E até então ele estava ali envolvido com aquelas aventuras todas. Mas chegou uma hora que ele escuta um chamado, né? Chegou uma hora que é hora de trabalhar, né, Francisco? É hora de fazer o que você vem fazer, né? Não é isso? Ou seja, chega uma hora que a alma é chamada para o compromisso para o mundo de Deus. Até então, você está aí vivendo no mundo de César. Não é? Agora a gente te chama para o mundo de Deus. E aí o mentor de Francisco é Jesus, né? Aquele mentor é aquele que se aproxima, aquele que chega um pouquinho perto, é aquele que, diante da vida, fica responsável pela nossa encarnação, seja o anjo de guarda, o nome que cada um queira dar, mas existe aquele que responde diante da espiritualidade por tudo que a gente está fazendo, nos ajuda nessa encarnação. E ele teve uma ajuda e tanta, né? Porque, afinal de contas, era Jesus, né? Jesus que estava ali do lado daquele homem. Mas não tinha nenhum problema para ele ser Jesus. Por que não tinha nenhum problema? Porque essa amizade já vinha de longo tempo.
não é de hoje. E isso é que a gente tem que entender. E quando a gente vê, por exemplo, Pietro Baldi, Jesus e Francisco sendo mentor dele, aí a gente vê na história de Pietro Baldi, a gente vai justificar por que esses dois homens eram mentores dele. Não existe o acaso. O acaso está no negócio de ignorância, né? Tudo é por merecimento. Tudo hoje é explicado. A gente tem que explicar de forma racional, né? E a gente consegue explicar racionalmente por que Jesus vem como mentor de Francisco. Bem, a gente tem que se respeitar sempre uma coisa, né? A gente for estudar de encarnações de Francisco, isso vai variar de lugar para lugar, mas existe uma interessante que foi uma das primeiras que localizaram, que tem a história dele com Jesus. Foi aonde? Em Atlântida. Jesus como Antúlio de Amaetel e ele como Josuelo. Francisco e Jesus encarnados em Atlântida. Então essa amizade é de longas datas, não é de agora. Isso já vem um caminho, né, sendo percorrido. E aí olha que interessante. Depois esse Francisco, pode ter tido outros, isso aí a gente vai noticiando, mas ele vem como o profeta Isaías. E Isaías, ele simplesmente anuncia Jesus, anuncia o Salvador. Você vê como é. Depois ele vem como o profeta Samuel. O profeta Samuel são 100 anos antes de Jesus. E o profeta Samuel, ele cria o grupo dos essênios. E quem eram os essênios? Aqueles que iam ancorar a vida de Jesus na Terra, a encarnação de Jesus, tanto espiritualmente quanto materialmente ali. Os essênios, eles tinham esse papel, encarnados, né, de dar essa condição energética do planeta Jesus para encarnar. E esse homem cria os essênios. E 100 anos antes, e tanto que os essênios, depois que Jesus desencarna, simplesmente os essênios, cada um caminha para o seu lugar, cada um caminha e ninguém mais se ouve falar. Ou seja, missão terminada. A gente tem um detalhe, né? Esse homem, profeta Samuel, 100 anos depois, reencarna junto com Jesus, João, o evangelista. Estamos falando de Francisco, ó, a história de Francisco. O João Evangelista, esse aí merece uma palestra. Esse homem era brilhante. O último discípulo a ser morto, a morrer. E o único que não foi morto. Morte natural. Ele deita, se despede, um discurso para todos os seus discípulos, depois deita, escuta um estalo na sua cabeça e desencarna. E quando vê, já está do outro lado da vida. Né? 100 anos de idade. Esse homem impressionante. O João é uma palestra. Olha, mas que encarnação de Francisco ali como João Evangelista. Olha, lá na cruz, por isso que algumas pessoas não entendem. Jesus na cruz, Maria, eis aí o seu filho. João, eis aí sua mãe. Mas olha, será que Jesus tinha uma preferência por João? Não, ele não tinha uma preferência por João. Ele tinha uma confiança de um amigo em João. Não era a primeira encarnação junto. Não era a primeira. Tinha uma história. Por isso que a gente fala, esse merecimento de Francisco ter Jesus como mentor, isso já era, não tem como Francisco sem Jesus, Jesus sem Francisco. Não tem como você falar de Jesus e não falar de Francisco, Francisco e Jesus. Entende? Porque Jesus tinha em João aquele discípulo, aquele que, esse eu posso contar. Esse aqui eu posso contar. Nem preciso investir muito nele. Nem preciso me dedicar muito a ele, eu vou me dedicar aos outros, deixa os outros falarem, deixa os outros participarem, deixa os outros me ouvirem, porque esse aí não precisa. Exatamente. Né? Esse aí já está. E olha que interessante, poderia ter pedido João para sustentar o seu evangelho. Não, eu vou pedir Pedro, que também é outra alma nobre, né? Eu vou pedir Pedro. Não é isso? Vamos pedir aquele que vai ter mais amadurecimento, que vai crescer mais com aquilo, que tem que ter mais experiência com aquilo. Não vamos pedir aquele que tem experiência, vamos pedir aquele que não tem. E vai ter esse João do lado. Vai ter esse João do lado para poder ajudar. Não é? Porque você bota João,
ia acrescentar muito pouco o que aquela alma já tinha. Não, vamos botar Pedro, porque vai ter João e tantos outros para poder ajudá-lo. E aí, ele é o último a desencarnar, o único, como eu falei, que não foi morto, foi a morte natural. Mas ele não foi morto, mas tentaram matá-lo. Aí é que está a grande questão. Todos foram caçados, todos foram perseguidos e nas perseguições foram mortos. O único que eles não conseguiram matar, mas foi perseguido, foi caçado. E a última tentativa de morte foi colocar o João Evangelista, que já estava preso em Patmos, na ilha de Patmos, uma região vulcânica, sem vida nenhuma, e Roma disse, coloca dentro do caldeirão com óleo fervendo. Agora esse homem não morre, agora esse homem morre. Agora a gente acaba de ver com eles. E só para ter uma ideia, o João Evangelista, ele era tão encantador, a palavra dele era tão doce, tão envolvente, que Roma tinha que trocar uma vez por mês os soldados, porque todos eles voltavam convertidos. Todos eles voltavam falando de Jesus. Então tinha que trocar esses caras. Não tinha como manter muito tempo, né? João encantava tudo. Sabe por quê? Porque simplesmente exemplo. As pessoas sentiam o amor daquele homem. O que João mais fazia ali era querer que os guardas vivessem bem, né? Porque ele em qualquer lugar estava bom. Para ele não tinha problema. Né? Ele já estava no outro nível, ele não vivia naquele mundo, ele só estava ali, ele vivia no outro mundo. Mas os soldados não, precisavam do mundo material. Ah, João, isso não é vida, João. Não sei como é que você está vivo até hoje. A gente não tem nem uma água pura, uma água limpa para beber, e não sei o quê. Mas, meu amigo, você quer uma água limpa? Isso vai te fazer feliz? Ah, estou com saudade daquela água, aquela água pura, não essa água. Aí, João, Jesus, o que você pode fazer por essas almas, Jesus? Eles querem uma alma limpa, Jesus. E ele começa a rezar. Eu não preciso dessa água, Jesus, mas eles precisam, Jesus. E ele começa a rezar. Daqui a pouco ele sente que o pé dele vai afundando, e começa a minar uma água cristalina, potável, que ninguém em Roma nunca tinha bebido. Como que os discípulos, como que os guardas não vão amar um homem como esse? Como que os guardas não vão se encantar? Como que os guardas não vão atrás do líder desse cara? Não é? Aquele que era o chefe, entre aspas, assim, da religião de João. Né? E aí esse encantamento todo. E quando Roma fala, bota ele no caldeirão com azeite fervendo, os discípulos, o guarda que foi falar com João estava na praia, e quando ele chega lá, João estava em prece. Eles nem interrompem a prece de João. Eles esperam João acabar de rezar. Olha só, hein? O João acaba de rezar, eles pedem desculpa a João por estar atrapalhando. Olha o respeito por esse homem. Ele era um prisioneiro, gente. Né? E aí, João, o senhor me desculpa, né, interromper a sua oração, mas a gente tem que ler uma coisa aqui para o senhor. E aí leram aquilo tudo. Leram as ordens de Roma, que tinham que botar ele 7 dias para ferver no azeite quente. E aí ele disse, aí o guarda falou assim, João, o senhor nos perdoe, mas o senhor sabe que se a gente não fizer isso, a nossa vida, a nossa família não existe mais. Né? Longe dele, querer que alguém morra no lugar dele. Não, meu filho, você não vai morrer no meu lugar, não. Você vai cumprir as suas ordens. E assim eles fizeram. Botaram João 7 dias. E ele entrou, parecia que estava entrando no céu. Um portal, né? Entrou naquele caldeirão e ele ficou 7 dias sendo fervendo aquele azeite. Quando tornaram o azeite, ele saiu andando. Saiu andando de dentro do azeite quente, como se nada tivesse acontecido. E aí o que eles fazem?
O que os soldados fazem? Fala assim, Ju, olha só, se a gente disser para Roma que o senhor sobreviveu, nós somos homens mortos, né? Que ninguém vai acreditar. E se a gente se disser que vai soltar, cuidado com Roma. Roma pode mandar liberar o senhor, mas vai caçá-lo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos raspar sua cabeça. E a partir de hoje o seu nome não é João. O seu nome já chamavam ele de Pai João. O seu nome passa a ser Pai Francisco. Olha o nome que davam para ele, que deram para ele. Os soldados. O seu nome é Pai Francisco, o senhor vai para Éfeso. Pronto. Pai Francisco raspou a cabeça, Pai Francisco mudou o nome, mudou roupa, muda tudo, acabou. E aí ele continuou vivo em Éfeso. Depois ele volta para escrever o Apocalipse, aquela coisa toda e tal. Mas esse homem, morte natural. Ninguém conseguiu tocar nesse homem. Não é? Então esse João Evangelista foi uma diferença impressionante na encarnação de Francisco. Eu até digo assim, gente, o João já era um anjo. João já era um anjo. E desencarna com o nome de Pai Francisco. Aí que está a questão do nome do Giovanni, João, para a gente aqui, e o Francisco. Sabe por quê? A Maria Picalini tinha certeza que na barriga dela estava a encarnação daquele homem na gravideza que ela tinha, ele desencarna com o nome de Pai Francisco. Então ela dizia assim, não, quem está encarnando em mim era o Pai Francisco, era o João Pai Francisco, eu vou botar o nome dele de Francisco, em função do que continua a encarnação. Ela sabia de quem era, quem estava na barriga dela. Mas, por outro lado, o Pedro Bernardoni, no desdobramento dele, ele viu que foi o João que curou ele de uma doença incurável. Olha que interessante. Quando ele era jovem, naquela encarnação como João Evangelista, ele curou o pai dele. O pai dele estava encarnado, Pedro Bernardoni. Ele lembrou disso no sonho. Ah, mas se eu tiver um filho, vai se chamar Giovanni. Aí Picalini, ele vai se chamar Francisco. Aí, na verdade, acabou que ficou a mãe, né? A gente chama ele de Francisco ou Francisco, a mãe dele é francesa. E ficou o Francisco para todos nós, né? Para a certidão do nascimento, vale a autoridade de Bernardoni, do Pedro. E ficou mantendo o Giovanni. Né? Mas não importa. Giovanni, Francisco, o que é importante é a vida deles. Né? Então, só para a gente... E hoje, para todos nós, é o mestre costume, né? O Francisco vem com essa energia, com essa amorosidade. Agora, na encarnação como Francisco, nós podemos dizer ali a diferença que esse homem fez. Né? Eu acho que aí é que encanta todos nós a vida, né? E muito mais do que a vida. Porque você já observar, Francisco é igual o Chico Xavier, né? Não deixou nada escrito, né? Quer dizer, dele, né? O Chico é psicografia, é diferente. Mas, tipo assim, eu deixo a minha vida. Não é? A minha vida é um livro. Tanto que Francisco falava assim para os discípulos dele. Cuidem muito bem de suas vidas. Muito cuidado com o que façam com as suas vidas. Porque talvez seja o único livro que as pessoas tenham acesso para ler. Olha um exemplo. Não é? Porque as pessoas não vão pegar um livro para ler. Né? Tem pessoas que não pegam livro para ver a vida de Chico. Mas olha a história de Chico, um livro. Então as pessoas leem Chico na vida dele. As pessoas leem Francisco na vida dele. Por isso que Francisco falou, não adianta isso aqui. O que adianta é o livro vivo, que nunca vai sair de dentro das pessoas. O livro vivo não sai de dentro das pessoas. Né? E aí,
Outra frase que eu gostava muito que ele dizia para os discípulos dele, ficava encantado com essa frase de Francisco, é brilhante. Ele falava assim: preguem por todos os cantos. Se vocês precisarem, usem palavras. Olha o que é isso. Olha o que é isso, gente. Isso é uma palestra. É um tema de palestra. Preguem por todos os cantos. Se vocês precisarem, vocês usam palavras. Mas olha o que é mais importante. Não adianta eu falar uma coisa para os meus discípulos e eles não veem eu viver aquilo. Não adiantava Jesus falar de amor, não é? E ninguém está do lado dele vendo ele fazer aquilo. Não é? Como dizia Helena Blavatsky, a melhor forma de honrar nossa verdade é vivê-la. Jesus viveu a verdade dele, Francisco viveu a verdade dele. Não é? Então, gente, pregar não é falar. Olha, pregar é viver aquilo que você acredita, viver a sua verdade. E o Baldi também fala uma coisa interessante quando ele fala da prece. Pedro Baldi fala assim: orar não é pedir, orar não é abrir a boca, orar é ouvir. Olha que interessante, né? Ué, mas orar não é pedir, Pedro Baldi? Não. Orar não é pedir, orar é ouvir o que você tem a fazer diante daquilo que está acontecendo com você. Né? Porque, e a gente observa que a vida de Francisco, desses grandes seres, também era assim. Né? Mas por que eu vou pedir? Por que eu vou pedir se existe uma lei? Se existe uma divina providência que providencia as coisas? E por que eu vou pedir se o acaso não existe? Parece que a gente está dando sugestão para Deus quando a gente pede. Né? Parece que tem alguma coisa errada e a gente quer dar uma ajudinha à lei de Deus para corrigir alguma coisinha que foi equivocada e geralmente é que nos afeta, né? E aí a gente quer dar uma ajudinha ali, parece que eles esqueceram um detalhe, quem sabe a gente ajuda a refrescar a memória da lei de Deus. E aí que Pedro Baldi fala: não pede, ouve. Né? Porque o que você chama de justiça está sempre sendo feita. O problema é a gente enxergar a lei de Deus, a justiça divina, por trás daquelas coisas que muitas vezes trazem limites para a nossa existência. Mas ali está a lei de Deus. Ali está a lei que não pune, que não castiga e também não privilegia. Ela só reage a cada um segundo as suas obras. Não tem outra lei, só existe uma. Né? E a gente vê Francisco obediente a essa lei. Muito obediente. Ele disse para o pai dele: não vou dizer mais meu pai Pedro Bernardoni. A partir de hoje eu vou dizer meu pai que está nos céus. Para Pedro Bernardoni entender, como José também podia ter muita dificuldade de entender Jesus. Não é? Diz Ramatiz que Jesus senta um dia com José e conversa com ele. Não é isso? Como toda mulher, na barriga já vê a sensibilidade do seu filho, como Maria Picarini via de Francisco. Mas o pai um pouco ainda muito envolvido na materialidade e com uma certa dificuldade. Mas senta e conversa. E foi isso que Francisco tenta fazer com Pedro Bernardoni. Não é? Mas Pedro Bernardoni, como dizia os discípulos, como diziam os empregados dele, era um animal no corpo humano. Não é? Mas é aquela história, o acaso não existe, né? Como é Francisco tem esse pai, né? Escolheu Picalini, escolheu Bernardoni, né? E ali, com certeza, Bernardoni hoje é um outro ser, né? Bernardoni não foi o mesmo depois que foi pai de Francisco. Não tem como ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Até porque Francisco falava umas coisas. Teve um empregado do Pedro Bernardoni, se eu não me engano foi o Basílio. Ele simplesmente já estava com um galão de gasolina para botar fogo em tudo. Numa fazenda de Bernardoni. E quando Francisco viu aquele homem que ia fazer isso, a intenção daquele homem, Francisco chama ele para conversar. E olha que interessante. O Francisco, depois de muito conversar com ele, e ele chamar Pedro Bernardoni de animal, aquela coisa toda,
E Pedro Bernardone estava ouvindo tudo. Nem Francisco nem ele sabia que Pedro Bernardone estava ouvindo a conversa deles dois. Mas Francisco pensava assim com ele: eu não sei se esse homem está entendendo objetivamente o que eu estou falando com ele. Porque Francisco falou da lei de Deus, Francisco falou das encarnações daquele homem em outras vidas, Francisco falou da atitude que ele ia tomar ali, Francisco falou do que aquilo ia implicar na evolução dele futura, né? Enfim, colocou a lei de Deus para ele. Aí Francisco falou assim com ele mesmo, né? Aquele monólogo ali: eu não sei se ele vai estar entendendo o que eu estou falando, eu não sei se ele objetivamente vai entender, mas eu preciso colocar essas informações disponíveis para a alma dele. No dia que a alma dele tiver condições, ela vai acessar. Mas eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Entende? E parece assim, não é jogar pérolas aos porcos, como Jesus falava. Não. Francisco, ele via, dentro daquela alma ali, é aquela história. É como Jesus, quando ele olhou para Paulo, quando ele olhou para Saulo, ele conseguiu ver Paulo. Quando ele olhou para Madalena, ele conseguiu ver aquela mulher Madalena, verdadeira mulher Madalena. Então, na verdade, essas grandes almas, elas não viam, elas não viam a forma, elas viam a substância, né? Então, quando Jesus encontra Madalena, ele identifica aquela mulher, ele sabe quem era aquela mulher. Quando ele vê Saulo, ele sabe quem é aquele homem. Quando ele vê aqueles discípulos, né, pobres, analfabetos, pescadores, eu não estou de olho na existência desses homens, eu estou de olho na essência. Porque a função não tem a ver com a evolução. Função é uma coisa, evolução é outra. Pescador, isso, prostituta, isso é função. Eu estou falando em outra coisa. Né? Função é coisa, evolução é outra coisa. Então, evolução é outra coisa. Então Pedro Baldi falava isso, e a gente vê que Jesus e Francisco, essas grandes almas, eram assim. Né? Então quando ele olhou aquele empregado, ele viu aquele empregado na substância. Né? Ele viu lá com os olhos de lince de Francisco e profundidade, né? Eu tenho que deixar alguma coisa para essa alma, né? Essa alma, ela tem sede, da mesma forma que a samaritana tinha sede, mas não sabia de quê, não é? Mas Jesus, você não tem nem uma caçamba, uma vasilha de água, e como é que você vai me dar uma água que eu nunca vou ter sede? Mas não é dessa água que eu falo, meu filho. Essa água que você bebe, você vai sentir sede, porque essa água é do mundo de César. Você sempre vai ter sede. Aí disse Jesus para a samaritana: mas se eu te der da minha água para beber, você jamais terá sede. E mais ainda, não só vai matar a sua sede, mas vai transbordar por todos os poros essa água, essa luz. E assim foi Francisco, não é? Francisco bebeu dessa água, Antônio de Pádua bebeu dessa água, e depois quem bebe dessa água não quer outra vida, a não ser oferecer essa água para as pessoas, oportunizar as pessoas a beber dessa água, não é? Porque essas grandes consciências, quando elas chegam a certa caminho da evolução, o que elas fazem? Aí isso é de amor. E quando chega na condição de amor, o que você quer? Você quer que outras pessoas cheguem a sentir o que você está sentindo, né? Que é o caminho de todos, né? Ajudar as pessoas a chegarem até lá. Porque na evolução só existem duas coisas que eu sempre digo muito. Uma é a sua mão para baixo e uma outra é a sua mão virada para cima. Por quê? Porque sempre nós vamos precisar de alguém. Sempre tem alguém mais experiente de Deus do que nós. E a nossa mão daqui mostra essa intenção nossa de que precisa de ajuda. De que tem coisas que a gente não consegue e eu preciso de ajuda. E essa mão de baixo é aquela mão, não é? Da certeza de que tem alguém lá embaixo com a mão estendida para mim e que eu preciso também segurar essa mão e trazer até onde aquela alma acha que ela tem que estar. Não é isso?
E a gente via Francisco o tempo todo fazer isso. Ora, ele pedia ajuda. Jesus, me ajuda. Ora, vem cá, meu amigo. Vem para cá. Né? Eu quero te seguir, Francisco. A mim não. Né? Francisco não queria ninguém seguindo ele. Francisco não queria adeptos. Não é isso? As pessoas encantavam, como nós falamos, não é com a pregação de Francisco. Mas Francisco não falava. É exatamente. Ele não falava. Né? Mas as pessoas encantavam com o que ele pregava vivendo. E esse homem que ia incendiar tudo do Pedro Bernardone, ele disse assim, ele pensava assim comigo, eu não sei qual é a religião desse Francisco, mas seja qual for, eu vou seguir ele. Olha que coisa, olha que coisa. Olha o exemplo aí. Tá vendo? Olha o encantamento onde se dá. É o coração, gente. É o coração. A questão é de coração para coração. Não tem outra coisa. Quem se aproximou de Francisco se aproximou pelo coração. Por quê? Porque Francisco era coração. Ele falava com o coração. Ele falava com o sentimento da nobreza dentro dele. E aquele homem tinha Jesus próximo a ele. Mas será que pelo fato de ele ter Jesus próximo a ele, Francisco era aquela doce alma? Não. Não era só porque tinha Jesus próximo a ele. Porque Francisco tinha uma grande dificuldade na encarnação dele. O Francisco tinha que vencer. Francisco tinha uma dificuldade com leprosos. Diz a história, algumas partes das histórias, que 2 vezes ele teve contato com o leproso e depois daí, para Francisco, ficou mais fácil. Uma vez foi quando Jesus fala no ouvido dele. Jesus fala assim, Francisco, você vai beijar e abraçar o primeiro leproso que você encontrar pelo caminho. E aí, o Francisco estava na companhia de Frei Leão. O Frei Leão era aquele cambono de Francisco, é aquele que escrevia tudo. Anota aí, Frei Leão. Né? E aí, o Frei Leão anotava tudo. Só para a gente destacar, esse Frei Leão depois reencarnou com o nome de Pedro Baldi. Né? Você vê como é que as histórias são todas assim, tudo muito bem organizada. Né? Olha que interessante. Pedro, João, Evangelista e Jesus não estavam juntos na mesma encarnação. Depois, o Francisco encarna, né? Com o nome de Francisco de Assis. Quem era o mentor dele? Jesus. E quem era aquele cambono, aquele discípulo amado ali? Frei Leão, que era o Simão Pedro. Os 3 de novo juntos. Está dando para entender a história? Jesus, Pedro e Francisco. Jesus, Pedro e João Evangelista. Depois, Francisco encarna. Jesus desencarnado é o mentor de Francisco. E o Simão Pedro, acessório a Francisco encarnado, é o discípulo amado, Frei Leão. Muito bem. Esse Frei Leão depois reencarna, com o nome de Pietro Baldi. E quem era o mentor de Pedro Baldi? Jesus e Francisco de Assis. Olha os 3 juntinhos aí, ó. De novo. Né? De novo. E olha que interessante. Olha que interessante. Pedro foi aquele que Jesus fala, você és pedra e sobre ti construirei a minha igreja. Muito bem, ótimo. Sustenta esse evangelho, Pedro. Ótimo. E esse Pedro vem Frei Leão, vem Frei Leão ajudar Francisco a arrumar aquela bagunça que fizeram com o evangelho de Jesus, e depois esse Frei Leão reencarna com o nome de Pietro Baldi e escreve a grande síntese. O Emmanuel fala através do Chico. A grande síntese é o evangelho da ciência. Olha que interessante. Aquele homem que sustentou o evangelho de Jesus, depois ele reencarna 2 anos depois para escrever o evangelho para a ciência. E a primeira palavra que Jesus fala através dele é assim, ontem falei ao coração. É o evangelho. E hoje falarei a inteligência. O evangelho da ciência, a grande síntese. Porque a obra de Pedro Baldi é para a inteligência, não é para o coração. Né? Então a gente observa que as coisas são muito bem organizadas, muito bem. Né? Então quando a gente ora, seja feita a vossa vontade, mesmo que a gente não acredite nisso, a nossa vontade
não é nossa vontade. A vontade maior sempre prevalece. Sempre prevalece. O que mais pode acontecer é dar mais trabalho à lei, se a gente não for obediente. Mas que no fim de tudo é a vontade deles que vai prevalecer, é a vontade deles que vai prevalecer. Não tem outra coisa. E a gente vai aprendendo com essas grandes almas como Francisco, que diz assim, livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Francisco, você não vai escolher? Não, eu não vou escolher. A lei escolhe, e eu escolho o que a lei escolher. Olha que interessante. Livre-arbítrio para Francisco é a escolha do que já foi escolhido pela lei. A obediência. A obediência. Né? É isso aqui que tem para hoje? É isso aqui que tem para hoje. Né? Eu acordei, não é? E tinha um carro fechando meu portão da garagem. É isso aí. Não tem ninguém? Não tem ninguém. Então, você ficar em casa, né? Acho que a lei de Deus não quer que eu trabalhe mesmo, não. Fazer o quê, né? Acho que é isso aí, não tem como. Né? Então a gente reage menos. A gente compreende mais. Tem uma metáfora, acho que talvez vocês conheçam ela. Eu gosto de contar muito essa metáfora, porque ela é assim, a minha vida eu me baseei muito nela. E digo que todos os outros, esses grandes almas, também se baseavam, mesmo não conhecendo a metáfora. É a metáfora dos dois pássaros, do Rick Venda. E essa metáfora dos dois pássaros, ela diz assim, se vocês conhecem, me perdoem se eu estiver, né, assim, falando, cada um tem o seu jeito de falar, eu não vou falar lendo uma metáfora, vou falar de coração. Ela diz assim, existiam dois pássaros, dois bons amigos, e moravam na mesma árvore. Um morava na parte de cima e o outro na parte de baixo. Esse que morava na parte de baixo comia os frutos que caíam. E o que morava na parte de cima não comia fruto, ele só observava. Olha que interessante. Né? Ele só observava. Entende? Então, a vida é assim. Esses grandes homens, eu não tenho dúvida que o tempo todo essa árvore estava dentro deles. Eles sabiam que essa árvore era duas instâncias que estavam dentro dele: o divino e o humano. O humano, vivendo no mundo de César, comia os frutos estragados. E o pássaro de cima é aquele que era o divino. Ele já olhava, ele não entrava em polêmica, ele não brigava, não debatia, não ficava brigando pelas coisinhas pequenas, porque ele sabia que aquele fruto estava estragado. Aí chegava uma pessoa e queria confusão com ele. Uma pessoa querendo confusão com Francisco, imagina. Uma pessoa querendo... Francisco observava. Olha o pássaro. Isso. Ele não está sozinho, né? Quantas companhias em volta dele, quantos amigos espirituais em volta dele, né? Quantos testes em volta dele. O Papa, diga para esse mendigo ir embora. Eu vou embora. Fez escândalo em Roma? Não, vamos embora. Vamos embora. Por quê? Né? Ao pássaro dele sagrado. Observa. É para ir embora? Vamos embora. Aí o Papa, não, chama eles. Chama eles, estamos aqui. Né? Então, o tempo todo a gente vai observando que quem acordamos. A partir dali, quem vai organizar a nossa vida não somos nós. Né? Existe uma lei que também está dentro de nós. Não somos nós na objetividade. Né? E ali a gente observa que tudo que for acontecendo, você pode comer fruto daquela árvore estragada ou não comer o fruto daquela árvore estragada. Né? A coisa é muito simples. E esses seres faziam isso. Eles observavam e via claramente, né, aonde intervir, o que fazer, como fazer, de que forma que eu não vou ferir a lei, de que forma que eu vou cumprir a lei. Então, quando Jesus falou para Francisco assim, Francisco, beije e abraça o primeiro leproso que passar pelo seu caminho. Aí ele disse para Frei Leão assim, Frei Leão, Jesus está mandando beijar e abraçar o primeiro leproso.
Ele sabe, Frei Leão, que eu tenho dificuldade em beijar e abraçar um leproso. E ele quer que eu vença a dificuldade. Então, aí escutou o sininho. Quando escuta o sino, tem leproso perto, né? E aí ele vai. Vamos ler, Frei Leão, vamos ao encontro do leproso. Aí ele vai ao encontro do leproso. E aí ele chega lá, fala assim: Francisco mandou cuidar dele. Vamos levar esse homem para a primeira estalagem que a gente encontrar e vamos cuidar dele. Vamos lavar as feridas dele. E aí ele pega aquele saco, é um homem dentro do saco, né? O leproso. Aí pega aquele saco humano, coloca aqui nas costas e vai. Bota no ombro e vai. Aí no meio do caminho ele fica cansado. Francisco cansado. Falei, não, vamos botar ele aqui na pedra um pouquinho para descansar? Depois a gente segue o caminho. Eu é que tenho que carregar ele, falei, não é você não. Aí Francisco vai, pega aquele saco, aquele homem, e coloca na pedra. Quando ele coloca na pedra, o tecido, o homem sumiu. Só tinha um saco. O homem sumiu. Aí ele bota aquele saco, o saco murcha tudo. Aí ele diz pro Frei Leão assim, né? E assim, a felicidade dele. Foi ele, Frei Leão. Foi Jesus que se materializou como um leproso para me poder vencer minha dificuldade. Olha que coisa. Porque ele tinha beijado, abraçado o leproso, botou nas costas e foi. Mas ele primeiro beijou e abraçou. Por isso é que já beijou e abraçou, pronto, não precisa nem cuidar mais. Você já cuidou. Né? Olha que coisa interessante, né? Ele queria que Francisco batesse essas asas, queria que esse homem virasse um anjo, e investiu muito em Francisco. A outra dificuldade de Francisco com o leproso foi que Francisco mandava os discípulos visitar o leprosário, mas ele não ia. Aí teve um dia que ele encontrou essa história é muito bonita, se chama A Cura Divina. Ele encontrou um homem chamado Tanali, um leproso chamado Tanali. E o Frei Paulo, junto com outro Frei, o Frei Paulo era grande, né? E aí o Tanali, que era um leproso, nós viemos aqui com as bênçãos de Francisco. O Tanali começou a falar mal de Francisco. Esse mal de Francisco nunca veio aqui, só fica mandando vocês vindo. As bênçãos de Francisco. Mas falar mal de Francisco para o franciscano, né? Eles são humanos, né? O senhor está falando mal de Francisco? Eu vou levar o senhor agora para conhecer Francisco. Aí pegou aquele leproso nos braços, a força, e levou. O homem era grandão, né? Levou. Aí chegou lá, botou ele assim perto de Francisco. Aí, Francisco, falou mal de você. Ele disse que você não gosta de leproso, que você não vai visitar, eu trouxe ele aqui para te conhecer. Aí Francisco, mas você não pode fazer isso, os leprosos não podem sair de lá. Você não podia ter trazido ele para cá, leve imediatamente. Mas quando Francisco mandou ele levar imediatamente, até os discípulos ficaram assim, Francisco, vai voltar com ele, você não vai olhar para o leproso, não vai cuidar do leproso? Mandou levar, aí levou. Aí vem Jesus, quem tem Jesus como mentor, está perdido. Chega Jesus no ouvido dele, Francisco, cuide dos meus. Aí Francisco, volta com ele. Aí Francisco de joelho, pede desculpa a Frei Paulo, o discípulo, pede desculpa ao Tanali, que é né, por ele ter feito aquilo. E aí disse assim, vai pegar rosas brancas, coloca na vasilha com água, que nós vamos banhar esse irmão. E aí ele botou o leproso naquela bacia, e eles botaram rosa branca com água, e aí Francisco foi beijando, abraçando e jogando aquilo ali, Aí diz a espiritualidade, cada água que Francisco pegava, aonde tocava no corpo, já restituía a ranceníase. Quando ele acabou de banhar o corpo do homem, tudo, o homem estava curado, não tinha nada. Aquele Tanali ranceriano, leproso, virou o Frei Aprígio. Aí botaram a roupa de franciscano nele, olha. E ele ficou 2 anos como franciscano. 2 anos como franciscano. Chegou a noite, ele debaixo de uma árvore, esse leproso, que era o Frei Aprígio, né? Ele já perfeito da sua pele, 2 anos com Francisco, vivendo ali com Francisco, ele à noite, debaixo de uma árvore, ele faz uma prece. Ele diz assim,
Ah, meu bom Deus, se me fosse permitido de novo que o Senhor me beijasse, eu gostaria de voltar a ser um leproso de corpo. Por quê? Porque eu continuo sendo um leproso de alma. E hoje eu entendo que eu não tenho a lepra. Que essa lepra, na verdade, nada mais é do que um dreno, uma limpeza espiritual. Porque eu continuo o mesmo homem violento, olha que coisa, e egoísta de outras vidas. Eu não mudei nada. Dentro de mim eu sou o mesmo. E hoje eu entendo que a hanseníase era uma forma de sair, expurgar pelo meu corpo esse homem leproso de alma que eu sou. Aí ele dormiu. Dormiu debaixo da árvore. E amanheceu completamente leproso. E aí ele devolve a roupa dos franciscanos, conversa com Francisco, bota uma roupa comum e ainda vive 6 anos no leprosário dele, ajudando as pessoas a entender que a hanseníase era cura para a alma deles. Como assim, Fernando? Sim, porque na verdade não era hanseníase. O que estava saindo ali era de outras vidas. Eles estavam tecendo a veste nupcial deles, ou seja, eles estavam já trabalhando muito melhor o seu perispírito, que no Evangelho Jesus fala que perispírito é veste nupcial, né? Então a nossa encarnação é como tecer essa veste nupcial. Chega a hora que ela fica tão iluminada, que vira tanta luz, que a gente não consegue nem mais encarnar, nem tem mais perispírito para encarnar, né? Essas grandes consciências arcangélicas. Mas ele estava tecendo a veste nupcial dele, aqueles homens. Então, ele sabia que ao desencarnar, um perispírito mais leve. Um perispírito mais leve. A veste nupcial diferente, né? Então, esse homem entendeu que cura não é ausência de doença. E as pessoas acham que estar doente não significa estar curado, estar se curando. Por quê? Porque a cura maior é o perispírito, não é o físico. Então eu posso estar doente, não é? Mas, no entanto, aquela doença está me levando à verdadeira cura. Não é isso? Então eu sempre digo isso muito para os alunos. Cura, saúde, não é ausência de doença. Ué, mas não, para ter saúde não pode ter doença, Fernando. Não. Você pode ser uma pessoa super doente, muito doente e super saudável. Entende? Purificação? Sim. Por quê? Porque, na verdade, a gente não pode casar com a doença. Casou com a doença, já era. Eu sou ela. Entende? Então, quem está doente, o meu corpo está doente, mas eu não me identifico com ele. Então, quando você vê uma pessoa com vitiligo, aquilo não é vitiligo. Aquilo nada mais é do que o preconceito racial de outras vidas que está saindo por ali. Então, o problema, sabe o que é? É que a Terra chama de vitiligo. Entendeu o que acontece? A Terra chama de vitiligo. É doença. E aí eu quero me livrar disso. Mas se você for para o mundo espiritual, ali não tem vitiligo. Vitiligo é o nome que a Terra dá. É o nomenclatura da Terra. Ali tem um preconceito saindo. Então, qual é a cura de uma alma que foi preconceituosa? O preconceito sair do corpo dela. E está saindo pelo vitiligo. Um exemplo. Como pode sair através de outras doenças ou sair através de atitudes suas. Essa é a verdade. Não precisa se passar por isso. Então, quer dizer, esse entendimento essas almas tinham. Né? E você vê que esse leproso de alma, como ele diz, ele entendeu isso. Ele entendeu isso. O que adiantava a cura no corpo se dentro dele ele continuava o mesmo homem violento? Não adiantava nada. Não adiantaria nada. O que adianta? Né? Então era melhor ele ser leproso no corpo e saudável em espírito. Né? Quer dizer, então ele era um homem saudável espiritualmente
e doente fisicamente. Mas ele não se identificava com o corpo. Logo, ele não era aquela doença. Entende? Você viu a irmã Dulce? A irmã Dulce tinha dor nos ossos 24 horas por dia. E ela trabalhava direto sem parar. E tinha dor nos ossos 24 horas por dia. E aí? Entende? Mas ela não era os ossos dela. Não é desculpa pelo não trabalhar. Chico Xavier, quando não podia mais levantar a mão dele, fraco que ele estava, Chico já não levantava a mão para as pessoas beijarem. O que ele dizia? Levanta minha mão que eles querem beijar. Aí levantava a mão dele. As pessoas levantavam a mão de Chico. Chico não tinha mais força para levantar a mão. Ó. Gente, imagina o que é isso. Sabe o que é isso? Meu espírito não para. Meu corpo que está parado. Alguém movimenta meu corpo aqui para mim. Ó. Meu espírito continua aqui. Ó. Entende? É isso que nós estamos falando. É não se identificar com isso. E Francisco se identificava com isso? Nada. Gente, Francisco teve 1 ano de depressão. Depressão profunda. 1 ano Francisco de depressão. Mas a gente sabe, não é? Que no meio ali, ó, de 44 anos com 20 e poucos anos. Antes dele entender o que ele tinha que fazer. Antes dele entender que não era para ir a guerra material, não era essa guerra. Antes dele se converter. Quando ele era rico. Ainda rico. Mas nessa mudança, transição, né, do Francisco, mundo de César, para o mundo de Deus. Não é isso? Naquela época nem falava de depressão. Olha, talvez é aquela história, foi a porta de Damasco. A gente sempre vai ter um Damasco na nossa vida, né? Como Paulo teve na porta de Damasco, né? Sempre vai ter aquele momento de, opa, peraí, eu tenho que pensar. Não é isso. Né? A depressão é o cansaço do que eu estava vivendo e um anúncio de uma coisa muito boa que estava para vir. É isso que tinha que entender como depressão. Né? A alma está triste. Tem alguma coisa que essa alma não está realizando. Ela está triste. Não é isso que ela veio fazer. E ele ficou 1 ano ali se perguntando, afinal de contas, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Aí começa Jesus a conversar, começa aquilo tudo, né? E ele começa a ter esse grande movimento e essas grandes mudanças na vida dele. E vai chegando os discípulos, né? Gente, vocês querem falar alguma coisa? Fica à vontade. Vamos aí, que eu já falo muito. Né? Um ano de depressão. Agora tem umas passagens dele bonitas, né? Tem umas coisas de Francisco assim que... o Francisco teve uma história dele, que ele ficou cego, foi quando ele foi visitar o sultão Câmbio no deserto. A areia do deserto cozinhou os olhos de Francisco. Né? E depois ele teve que cauterizar aquilo com fogo, né? E ele conversando com o irmão Fogo, olha só que coisa, conversando com o irmão Fogo para não queimar tanto ele, né? Para poder tomar mais cuidado, ficar... Imagine Francisco conversando com fogo, porque se ele não cauterizasse, se ele não pegasse a brasa e botasse nos fogos, no olho dele, o que acontecia? Aquela doença podia espalhar pelo corpo dele. Então falaram, Francisco, você tem que fazer isso, senão isso vai passar para o seu corpo. E aí ele teve que botar mesmo. Né? Tanto que quando ele desencarnou, ele estava completamente cego. Sozinho desencarnou completamente cego. Mas quando ele vai visitar o sultão Câmbio no deserto, é que a areia cozinha os olhos dele. Mas por que ele foi visitar o sultão Câmbio? Porque o sultão Câmbio, todo mundo que ia conversar com o sultão, ou que passava pelo sultão, que não fosse da religião do sultão, perdia a cabeça. Aí Francisco, eu vou lá. Vamos lá. Mas existia 2 discípulos do sultão Câmbio. Existia um discípulo do sultão Câmbio que o cara era o tal do Amoedos. Amoedos o nome dele. E tinha ele e tinha o outro lá, se não me engano, era Lomélio Onofre. Lomélio Onofre e Amoedos. Pra vocês terem uma ideia, eram 2 almas polidas, mas muito polidas. Um era o conselheiro do sultão Câmbio, né? Esse Lomélio Onofre. E o outro era aquele que montou a tenda, que fazia manutenção da tenda, o Amoedos. Mas anos mais evoluído do que o sultão. É o que chama de função e evolução, né? Que o Pedro fala. Não é a mesma coisa. Aí o Amoedos falou assim pro Lomélio Onofre: olha, eu estou sentindo um cheiro de rosas. Daqui a pouco vai chegar aqui uma alma muito nobre.
Muito grande essa alma, hein? Muito grande. Eu estou sentindo de longe o cheiro dele. Olha que sensibilidade desse homem. Gente, o cara montava, ele fazia manutenção das barracas do Sultão Câmbio no deserto. Olha que grandeza de alma. Aí quando chegou, aí chega Francisco e o discípulo. Gente, vocês imaginam? Dias e dias no deserto, você imagina a aparência de Francisco e do homem. Aí o homem era nosso, é eles? Aí o homem falou assim, é ele sim. Quando ele chegou, o cheiro de rosa aumentou. É ele que é o cara. Esse homem é grande, hein? Aí ele foi, o Sultão Câmbio, tá? O Sultão Câmbio foi atender Francisco. Gente, o Francisco falou todas as verdades que ele queria para o Sultão Câmbio. Tudo. Botou o Sultão Câmbio no lugar dele. Quando ele foi embora, o Sultão falou assim para os empregados dele. Eu até agora não entendi. Como é que você não entendeu? Como é que esse homem saiu com o pescoço no corpo dele, com a cabeça no corpo dele? Eu até agora não entendi. Como é que eu não tirei a cabeça desse homem? Depois de tudo que ele me disse. Né? Agora, ele me disse verdades que nenhum de vocês tem coragem de falar, né? Esse homem me disse. Agora, eu não estou entendendo como é que eu ouvi tudo sem fazer nada. É isso? Mas, gente, quem é que estava com Francisco? Quem era o mentor de Francisco? Nessa hora, o Sultão Câmbio, o lobo vira o cordeiro, né? Ficou manso, tranquilo. Aí, quando o Francisco já estava longe, aí deu as crises dele lá, né? Mas não adiantava mais porque a espada não ia alcançar o pescoço de Francisco, né? Quer dizer, então você vê o que é uma alma nobre, né? Por isso que eu sempre digo, não é o ambiente que faz a pessoa, não é? É a pessoa que sacraliza o ambiente. Quando Francisco entrou na tenda do sultão, acabou. Não tinha mais conversa. Ele sacralizou aquilo, né? Ou seja, o divino do Sultão Câmbio ficou um pouco à frente, né? Essa fagulha divina maior ficou mais ali e depois voltou ao normal, né? Mas tudo muda, tudo vibra numa sintonia maior, uma coisa maior, e até o sultão, né? Até ele. Aí depois, quando a energia da barraca voltou ao normal, aí ele voltou à fera que ele era. Aí cadê o cordeiro aí que eu não comi ele? Exatamente isso. Então a gente vê o que é essa coisa, né? Esse poder de entrar ali. Mas tem uma história de Francisco que é uma das que assim mais me toca e de uma profundidade grandiosa, né? São duas passagens. Uma é quando ele vai dizer para Jesus que os funcionários do pai dele são muito justiçados. Os funcionários do pai dele são muito oprimidos e no seu tipo assim, Jesus, cadê Deus? Não é possível esses escravos passar por isso que eles passam. Aí Jesus fala assim para ele, se acalma, Francisco, se acalma. Do jeito que você fala, é como se você quisesse ficar dando sugestão para Deus, né? Você não pode esquecer, Francisco, que essas almas têm uma história. Essas almas têm uma história. O que elas fizeram em outras vidas para poderem estar passando por essa situação hoje na vida delas? Então se acalma que nada está errado, está tudo certo, né? É a mania nossa, né, dar sugestão para Deus, né? Achando que Deus vai aceitar a nossa sugestão, né? Isso foi uma coisa muito bonita da vida dele. Outra coisa bonita foi quando ele encontrou a menina. Isso, eu pego o livro dele na minha sala de aula e leio para os alunos a passagem. Por quê? Porque é uma coisa polêmica demais. Muito polêmica. E aí eu leio para as pessoas verem que não é história minha, está aqui no livro, né? É quando Francisco acolhe uma criança de 10 anos que tinha sido abusada sexualmente. Abusaram dessa criança e jogaram ela no mato. E Francisco passou depois. E ele vê aquela menina gemendo, gritando, né? E ele vai ver o que era uma garotinha de 10 anos, 12 anos. Aí ele pega essa menina e leva ela para casa.
O pai dela era um grande bandido. O pai dela era um grande ladrão, um pirata mesmo, roubava demais. E esses que abusaram da filha dele também eram bons ladrões, eram ladrões. E quando Francisco entra na casa deles, Francisco sauda, né, que a presença de Jesus esteja nessa casa, e aí entrega a criança para os pais, e aí né, pede a mãe para dar um banho, para poder botar a criança para dormir, para descansar, e senta com eles para conversar. Né? Aí Francisco diz assim: eu sinto muito o que acabou de acontecer com essa família, e não é só vocês que estão passando por isso. Que tudo o que aconteceu com a sua filha não vai servir só de lição para vocês, mas também serve de aprendizado para mim, porque afinal de contas eu também participei dessa história, eu também ajudei essa criança a chegar até aqui de alguma forma, eu estou envolvido com essa história, com essa dor que vocês estão sentindo. E se pudesse, eu pediria a Jesus que passasse a dor que está dentro de vocês para mim, que eu sei a dor que vocês estão sentindo nesse momento como pai e como mãe. Mas a gente também não pode deixar de entender que o destino dessa criança vai depender do que nós vamos fazer a partir de agora. Principalmente vocês, família. Porque nós podemos cortar os laços dessa criança com o passado dela agora. Ou nós podemos continuar esse laço com essas pessoas que fizeram isso em outras vidas. Então vai depender muito da nossa atitude a partir de agora. Principalmente no destino futuro dessa criança, de perdoar. Se nós escolhermos ter uma nova vida a partir de agora, né? Isso vai ser muito importante para essa criança. Ou seja, não ligar isso. Isso. Por quê? Porque o grande aprendizado que nos vem nesse momento, dizia Francisco para eles, é que, na verdade, a lei de Deus é a lei do amor. Não é? Nada que acontece em nossa vida é por nosso mal. Não existe o mal. Não existe o mal. Ele sempre está a serviço do bem. Sempre vai estar a serviço do bem. Primeiro as coisas ruins. Não existe coisa ruim. Existe o que a gente não entendeu ainda. A gente que não entendeu. Nossa, as ingratidões, as doenças, isso tudo. Mas não tem nada de ruim. Na sociedade, essas catástrofes, esses assassinatos. Tudo em ordem. A televisão a gente já não pode mais nem ver jornal, né? Ó, tem duas formas de você ver o mundo. Tem duas formas da gente ver o mundo, né? Os olhos físicos ou os olhos do coração. Como a gente consegue isso? Mas é o nosso exercício. Ó, mudar o mundo em um segundo, mudar a forma de ver o mundo. Como a pessoa consegue isso? Né? Na mente da gente. Eu vou te contar o que me ajudou muito. Um livro chamado A Lei de Deus, de Pedro Baldi. É um dos livros mais simples de Pedro Baldi, de ler. A Lei de Deus. Só isso. Né? Para a gente entender o mecanismo dessa lei. Causa e efeito. Né? Mas não pode ser como se fala da Lei de Deus, não. Tem que ser como Pedro Baldi fala. Didática de Pedro Baldi. A didática dele. Não vamos esquecer, quem escreveu através desse homem foi Jesus e Francisco. Né? Foi Jesus e Francisco que escreveu através de Pedro Baldi. Então ali tem uma energia de muita pureza, ali atrás dele. E era Pedro Baldi que estava cambonando esse Francisco aqui. Ó. Era Pedro Baldi que estava acompanhando esse homem, passando por tudo isso que ele passava aqui. Então Francisco dizia para essa família, nós temos que entender o passado dessa criança. Né? Nós temos que entender que a vida continua. Tudo é uma continuação. Né? E nós temos que tirar o aprendizado do que aconteceu com ela.
Né? Nós não podemos ficar dizendo assim, aonde estava Deus? Não é? Não pode acontecer uma coisa dessa. Isso, quando a gente pergunta isso, é de uma ignorância no sentido da gente ignorar a lei. Né? E aí Francisco foi colocando para essa família a importância daquele entendimento de que o que estava acontecendo naquela criança era uma resposta da lei de Deus em relação a alguma coisa de um passado daquela criança. Em outras vidas. Em outras vidas. Tá. Que a lei de Deus precisava fazer aquele ajuste, precisava passar por aquela situação para poder evoluir, para poder crescer, poder amadurecer. E Francisco falava com habilidade, com o maior jeito, com o maior carinho, para fazer aquela família entender que podia cortar o vínculo de outras vidas com aquela energia, como eu podia dar continuidade àquela energia. Ou seja, aí é que entra os dois pássaros. A família ora e diz assim, vamos perdoar. É um bom pássaro. O pássaro está lá no alto, ó. Ele olha e observa. Devido à providência, a lei de Deus. Não tem nada errado, está tudo certo. Tudo obedecendo à lei. Muito bem. Aí tem aquele pássaro que tudo come. Né? Aí é o pai dela. A mãe dela foi o pássaro que observou. O Francisco está certo, nós temos que perdoar. Aí o pai, quando o Francisco vai embora, o pai dela diz assim, aí a mãe dela, vamos aproveitar que o Francisco esteve aqui, vamos, esquecer a situação. Mas de jeito nenhum. Vai pagar quem fez isso com a minha filha. Você não tem dúvidas que eu vou atrás desse homem. E aquilo tudo. Não é verdade? Agora, o Francisco não teve que falar, mostrar a lei de Deus por trás daquilo ali? Teve que falar. Não é? Agora, coube aos pais fazer as escolhas. A mãe perdoou, a mãe entendeu, o pai não. O pai era dente por dente, olho por olho. Né? Mas essa habilidade dele tentar mostrar para essa família, mas isso é a nossa vida o tempo todo. Aquela pessoa que a gente acha, entre aspas, que nos magoou, que nos decepcionou. Né? Se a gente não consegue perdoar essa vida, a gente não vai estar levando para outra? É isso que Francisco está falando. Tudo é causa e efeito. O tempo todo ele está mostrando isso aí na vida dele, em todo lugar. Né? Ou a gente corta. E o que é cortar? Cortar é entender, é compreender, é agradecer. Tudo dá graça. Que perdoa, mas não é perdoável. Eu sou uma pessoa que eu perdoo. No entanto, eu não sou perdoável. Não, mas isso não precisa ser. Não, mas não precisa ser. As coisas, as pessoas não perdoam nunca. Não, mas você não precisa ser. Mas o reverso. Não, mas não pode ter o reverso. Não. Ninguém me perdoa uma coisinha, pronto. Mas se você esperar, não. Ninguém me perdoa. Não, mas você não pode pedir perdão. Mas eu perdoo. Mas não pode pedir esperando. Não perdoam. Não, mas isso aí não é mais um problema seu, né? Não é. Mas eu perdoo. Mas as pessoas a gente é um amor incondicional. A pessoa está cruel. Então. O negócio é coração fechado, mas eu perdoo. Sim, eu já perdoo. Eu não sei a nossa hora, hein? Eu falo muito. Aí já é problema da pessoa, né? Já é a pessoa que vai ficar com problema para outras vidas. Isso. Eu não vou ficar, não, porque eu tô. Isso. Eu já tô leve. Tem aquela. Graças a Deus. Depois da internet vocês botam lá, não sei se já conhecem, é quando ele fala da perfeita alegria. Fizeram até uma musiquinha, né? Falando da perfeita alegria. Ele falando com o Frei Leão o que seria perfeita alegria. Né? Um cântico que eles falam da perfeita alegria. E essa perfeita alegria é uma coisa difícil da gente entender. Né? Que ele diz assim, Frei Leão, se nós falássemos todas as línguas, Frei Leão, se nós tivéssemos poder de cura para todas as doenças, Frei Leão, se a gente pudesse ter o domínio dessa natureza, se a gente pudesse... Nada disso é alegria, Frei Leão. Francisco, o que é alegria? O que é perfeita alegria? Frei Leão, a perfeita alegria é quando a gente chegasse agora lá no nosso
como é que, no local que eles estavam indo, que os franciscanos estavam esperando, aguardando eles lá, e o porteiro não reconhecia a gente. A gente com fome, com sede, né? Dias andando, e ele colocasse a gente para fora. Eu não conheço esses dois vagabundos. Isso seria perfeita alegria, Francisco. Aí o Francisco diz, aí ele falou assim, né? Agora o Frei Leão teria uma coisa mais importante ainda, é que além dele falar que não conhece a gente, chamar a gente de vagabundo, ele ainda batesse na gente. Batesse na gente, Frei Leão. Aí sim, isso seria perfeita alegria. Né? Então, isso aí é uma história de Francisco para Frei Leão, dizendo que exatamente o quê? Que nada depende da gente, que o mal não existe. Que quando a vida fechar as portas para a gente, quando as pessoas que a gente mais conta, não literalmente, né, nos der as costas, nos bater na cara, nos dar aquele tapa de ingratidão, ou dizer que não nos conhece, aí sim. Aí a gente não vai se alterar com isso. Aí é perfeita alegria. Ou seja, aceitar. Exatamente. Eu compreender. E aí a gente chega numa coisa muito bonita, diz a espiritualidade numa mensagem, que Francisco do mundo espiritual, também ele é conhecido como o radioso Francis. E o Francis é uma cabala sétima perfeita. E ele fala do acróstico. A letra F do Francis é a fraternidade. Então a gente observa que esse Francis, diz a espiritualidade, é aquilo tudo que uma alma em evolução vai passar, vai crescer, vai passar por isso, e por tudo que o Francisco passou, como todos nós em evolução. Então ele diz que o Francis é a fraternidade. O F do Francis é a fraternidade. Né? Ou seja, essa questão do ser fraterno, né? Essa questão do ser acolhedor, essa questão do ser dividir um pouco a dor que o outro está sentindo. Porque compaixão não é só sentir a dor. Compaixão é eu sentir a dor e fazer alguma coisa para aliviar a dor. E se eu não tenho esses recursos, eu vou atrás de recursos para ajudar aquela pessoa. Mas isso é compaixão. Né? Isso é se tornar fraterno. Isso é se tornar, dividir a dor com o outro. Né? E o R do Francis, para a espiritualidade, seria o renascimento. Ou seja, renascer para as coisas de Deus. Não é? E se a gente parar e pensar, a gente observa, o Pedro Baldo chama de ascese mística, né? Cada um tem um nome, mas tem aquela morte em vida. Não é? Não é a morte biológica, né? Mas é a morte para o mundo de César. Essa morte em vida, isso é uma coisa muito interessante. Né? É aquela morte que você se torna um bem-aventurado por ser um pobre pelo espírito. Né? E aí você abre mão de ser esse rico do mundo de César. Não rico em termos de aquisição material, né? De ser o reconhecido do mundo de César para ser reconhecido no mundo de Deus. Você já não quer aparecer. Você já quer, é mais você com você. Quanto menos barulho, melhor. Ou seja, a mudança é mais interior. Né? Fala-se pouco e se vive mais. Né? Então, esse renascimento é isso. Ou seja, eu vou renascer para as coisas de Deus em vida. Paulo de Tarso. É a obra Madalena. Né? Água para o vinho. Né? Esse renascimento é isso. Nascer de novo. Eu encarno, vivo, certo? E morro para o mundo de César. E nasço no mundo de Deus, em vida. Isso aqui é o renascimento. Como faz as freiras, né? As freiras mandam esse converso, isso, os monges. Isso. Né? Mas é aquela história.
Não pode ser só a roupagem externa, Sim, certo? Como aquele frei, o franciscano lá, o leproso. Não é só botar a roupa de um franciscano, não é? Isso é importante. E esse A, diz a espiritualidade, a amorização dos sentidos. Olha que interessante, isso. Mas diz a espiritualidade assim, ó, todos os livros de reforma íntima do planeta, se a gente juntar todos eles, qual o resumo deles? Como é que eu atingo essa reforma íntima que tanto se fala? Ver, ouvir e falar com misericórdia. Se a gente não vê, não ouve e não fala com misericórdia, não tem evolução. Não tem evolução. Ver com misericórdia. Gente, a pessoa está ali usando do preconceito com o outro. O que é ver com misericórdia? É os olhos, ó o pássaro, ó. É o pássaro que está em cima. Nós temos que rezar por aquela pessoa, ela não está bem. Né? Então a gente vê uma pessoa usou do preconceito comigo. Né? Qual é o que eu posso fazer? Eu posso comer daquele fruto. Posso. Vou botar na justiça, vou para a polícia, se eu quero, se eu quero lá. Eu estou comendo do fruto estragado. Né? Agora você é o pássaro que está lá em cima. Né? Porque tudo olha, a instância de vida em nós. Eu vou olhar e vou dizer assim, eu tenho que rezar por essa pessoa, ela não está bem. Duas atitudes. Mas isso aí é ser covarde, isso é ser passivo. Não. O silêncio é o mais ativo de todos. Passivo, o silêncio é ativo no mundo de Deus. Certo? Agora, a pessoa que vai e reclama, e xinga, e vai para a polícia, não sei o quê, e não sei o que lá, esse aí, ele é ativo no mundo de César. E é passivo no mundo de Deus. Né? Ele está olhando com os olhos do corpo, e não com os olhos do coração. Então, ver com misericórdia é coisa nobre. É coisa nobre. É difícil. Agora, ouvir com misericórdia. Meu Deus do céu. O cara falou aquilo tudo. Não está bem, não. É isso. Aqui em Niterói, todo mundo faz isso. A pessoa fala mal, a gente... Vamos rezar por ele, isso aqui. Não é? E falar com misericórdia. Meu Deus do céu. Se é dente por dente, olho por olho, como é que eu vou falar com misericórdia? Não é? Mas a gente vê que a instância é essa, né? Amorizar os sentidos é isso. Ver, ouvir e falar com misericórdia. A misericórdia cabe a última palavra. Então, quer dizer, é uma coisa profunda esse amorizar os sentidos. Aí vem aí Francis, o N da natureza. Mas não é dominar a natureza externa. O homem acha que é isso. Eu vou a Marte, eu vou a Júpiter, eu vou a... Não. É a dominar a nossa natureza interna. Né? E entender que os nossos inimigos não estão fora de nós. Os nossos inimigos estão dentro de nós. Francisco cansava de falar isso para os seus discípulos. Orai e vigiai. Aí a pessoa fica orando e vigiando quem faz macumba para ela. O vizinho. Não, danado. É orar e vigiar você, danado. Você. Vigia você. Não é? Porque vigiar o outro não tem como. Porque olha só, uma coisa a gente chega a uma conclusão da nossa vida. A gente vai crescendo, amadurecendo e a gente chega a uma conclusão da nossa vida. Ninguém muda ninguém. O máximo que a gente consegue é arrumar um inimigo. E por que eu não consigo mudar o meu próximo? Porque a transformação é uma porta que só abre do lado de dentro. Só a gente consegue. Daí é difícil a gente mudar. Como é que eu quero abrir? Não tem como. Eu quero fazer o impossível, vou arrumar um inimigo. Né? O outro tem que querer. E o outro tem que necessitar. Não basta querer. É uma necessidade de Deus. Querer é difícil, gente. Né? Bebe água, mas ela não está com sede. Fica do lado para beber. Eu necessito, ó. Uma necessidade, não é? E a pessoa vai. Então esse domínio da natureza interna. Não é? O conheça-te mesmo. Eu sei que eu sou. E aí, o que acontece?
naturalmente, a gente entra na letra C, que é a compreensão. Não é? Porque se eu me conheço, eu já sei que eu não vejo, não ouço, não falo com misericórdia. Já conheço a minha natureza interna. Já sei de um bocado de trave que tem no meu olho. Eu não vou ficar olhando o cisco do outro. É a compreensão, gente. Né? Compreensão de que está todo mundo certo, não tem ninguém errado. Está todo mundo no seu nível de evolução. Todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Entende? O problema é que às vezes o que a pessoa faz não é aquilo que a gente acha que é o correto. Ou o que a pessoa fez com a gente não é uma coisa que foi justa. Ué, então quer dizer que justiça é aquilo que te beneficia? Não entendi. Estranho isso, né? Pedro Balde tem uma coisa interessante. Pedro Balde fala assim: quando alguém lhe fizer uma ofensa, está nesse livro A Lei de Deus, não se dirige ao ofensor. Como assim, Pedro Balde? O cara me fez uma ofensa, tem que me dirigir ao ofensor. Ele me usou do preconceito? Não, não se dirige ao ofensor. Isso vale para o amado, para tudo. O que eu faço então, Pedro Balde? Se dirija à sua consciência e pergunte a você: o que você fez nessa outra vida para merecer essa ofensa? Então quer dizer que se alguém fizer uma coisa para mim, eu não posso me dirigir a ele? Não, pode não. Você tem que dirigir a sua consciência. E pergunte a ela. Mas se a pessoa nessa vida não fez nada contra aquela pessoa e só fez o bem. Não, mas aí, olha o que o Pedro Balde diz. Aí, o que eu fiz nessa ou em outra vida para merecer essa ofensa? Aí tem que recorrer a outra vida. Como é que é o seu nome? Suzana, né? Aí a gente Suzana. tem que recorrer a outra vida. Suzana, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Nem todo mundo tem vizinhos ruins, que a pessoa chama de ruim. Né? Tem pessoas que têm bons vizinhos. Outros acham que não tem bons vizinhos. Como foi Fernando vizinho no passado? É só olhar quem é meu vizinho hoje. Mas o meu... Dessa vida. Não, em outras encarnações. Como eu fui vizinho lá? Aí a gente não sabe. Tudo responde... Não, sim. Olha o vizinho de hoje. Olha o vizinho de hoje. Não, meus vizinhos são maravilhosos. Então você foi um vizinho maravilhoso. Mas são terríveis. Então você foi um vizinho terrível. Mas o que é mais importante, aí vai te responder essa pergunta. Aquele vizinho que eu chamo de terrível não é o mesmo de outra vida. Por isso é que você vai dizer: eu nunca fiz nada contra ele. Claro, mas ele representa o vizinho que você foi. E se você não perdoá-lo, você não vai se perdoar. Aí não adianta. Entende qual é? Então, olha só, a gente não consegue a paz externa se a gente não conhecer essa paz interna. Aquele cara que está ali, ele foi colocado pela lei de Deus. Eu escolhi ele como vizinho. O meu divino, junto com esse divino, que é a grande lei, coloca ele como meu vizinho para me evoluir, para me crescer. Agora, se eu não entendê-lo, se eu não ver com misericórdia, entende? Se eu não compreender, a letra C da compreensão, eu tenho que compreender quem é meu pai, quem é minha mãe, quem sou eu, quem é meu chefe, quem é meu vizinho. É tudo reflexo, tudo respingando de um passado. Você é uma pessoa muito cruel com a gente, não tem muito que dizer, então é porque lá na outra vida, entendeu? Então é cruel, a gente é boa com a pessoa, e a pessoa está um capeta com a gente. Aí a gente vai ter, estou fazendo tudo, estou ajudando, a pessoa está uma coisa. Então aí vai buscar na outra vida. O Pedro Balde fala da imparcialidade. É isso que o senhor está falando? O Pedro Balde fala da imparcialidade. A gente não ser parciais, não tomar partido de nada. Entende? Você não sabe qual é a história toda. Né? Então, na hora que a pessoa fala assim: eu estou sendo injustiçada. Aí Pedro Balde fala: mas meu amigo, acabou de fazer justiça. Você está sendo injustiçado, mas acabou de fazer justiça. Só que justiça para ele é o que beneficia ele. Entende? Então a gente tem que entender assim. Não vamos dizer assim: aconteceu hoje, está ligado a outra vida. Tem coisas que a gente passa como prova, né? Deixa eu ver se eu aprendi mesmo. Não, eu perdoo sempre, tá bom. Então vamos ver se Suzana aprendeu mesmo. Vamos botar a irmã para decepcionar ela. Então não é necessariamente, é o que chamo de um paralelo de prova e expiações, não é necessariamente que eu estou, senão fica igual
dente por dente, olho por olho. Né? Não é bem assim. Verdade. Exatamente. Né? Tudo é o amor. Quanto mais se ama, né, menos a reação é menos dolorosa sobre nós mesmos. Então esse C é da compreensão das fraquezas alheias. Aí tem o I. O que é I? Irmanação. Somos todos irmãos. C é da compreensão. O I da irmanação. Somos todos irmãos. Né? Não há diferença entre nós. Do átomo ao arcanjo só muda a forma. A substância, nós somos todos iguais. Não é isso? Então, as pessoas, às vezes, eu chego muitas vezes e falo assim, você tem um cristal valioso, uma pedra linda, aí você tem uma brita, ou de obra, qualquer esquina você acha no chão. Aí a pessoa fala assim, não, mas esse cristal é mais valioso, essa brita, meu amigo, você está olhando na forma da substância. Na substância são iguais. Se você quer diferenciar, você vai pela forma. Aí você usa esse cristal que você está falando aí. Mas que eu sempre digo para os alunos, não importa a planta que você usa, desde que ela tenha uso interno. O importante é o amor que você vai colocar na hora de fazer. Isso é que é importante. Porque planta tem cada uma por uma doença. Amor, né? Amor é só um. É a linguagem universal, de alma para alma. É o que a nossa avó fazia, a nossa mãe fazia, nossa bisavó. Ia para o quintal e resolvia todos os nossos problemas. Sem conhecimento acadêmico, mas tinha amor. Será que ela tinha todas as ervas que ela queria? Claro que não. Claro que não. Ela tinha amor. Né? E é isso que é muito importante. Então essa coisa da irmanação é isso, né? Somos todos irmãos. Somos todos cooperando com uma coisa só, uma unidade. Né? Saiu dessa unidade, mas a gente está preso nessa unidade. Então, se a gente vai, a gente vai aos pouquinhos dilatando cada vez mais, e aí no futuro nosso, a gente não vai ficar mais preocupado que tipo de cristal, que tipo de planta que é boa para isso, sabe? Porque a gente vai ver que tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. O amor. O amor. O que é uma planta? O amor de Deus. É Deus em forma vegetal. Aí eu te pergunto, se a planta é Deus em forma vegetal, como é que pode ter dois deuses? Não, ali é Deus. Não importa se é cidreira, se é folha de abacate. A substância é uma só. Entende? É divina, é amor. Então, se eu tomar chá de um ou de outro, eu vou conseguir o que eu quero. Mas eu tenho que acreditar nisso. Né? Para mim sair da forma. Mas esse é o nosso futuro. Por enquanto, vou tomar chá de cidreira para dormir mesmo. Está tudo certo. Agora, erva doce, né? Agora, e o Francis? E o S do Francis? Santificação da carne. Porque, gente, vou parar e pensar. Muitos de nós que estamos aqui na Igreja Católica podemos ter esses santos que estão comemorando aí, ó. Mas eu posso ter sido santo na igreja. Por quê? Santificação da igreja era de acordo com o quê? Olha, ele doou os bens todos para a igreja. Esse homem é um santo. Esse homem é um santo. Né? Você já viu um santo casado? Já viu um santo cheio de filho? Já viu um santo cientista? Já viu um santo que faz filósofo? Não existe isso. Quem é santo na igreja? Tem santos que foram casados, né? Não. Santo de Vício, não, mas abriu. Não, mas estou falando Sim, mas esses é dois, e mesmo assim não estavam casados quando se tornaram santas. É isso que eu estou te falando. Isso, exatamente. Então a gente vê que santificação não é o que a gente tem esse modelo hoje. Não. Certo? Não é esse modelo aí que a gente fala de santificação da carne. Santificação da carne é o quê? É viver o mundo de Deus no mundo de César. Isso é o santo. Né? Abrir mão desse mundo são os bem-aventurados, os felizes. Né? No mundo de Deus. Ou seja, ele vive no mundo de César, mas ele sabe, o meu reino não é desse mundo. Esse cara é um santo. Ele abre mão. Disso aí que o mundo de César fala,
para ser feliz. Não é o padrão de felicidade. Não é isso que ele precisa para ser feliz. A felicidade não é desse mundo. Aí ele vai ser feliz, num outro mundo paralelo. Aí ele consegue. Então Francisco conseguiu isso. Da fraternidade, ele renasce para as coisas de Deus, né? Vê, ouve, fala com misericórdia. O sentido de Francisco era só amor. A natureza dele íntima. Francisco dominava a natureza externa porque ele tinha um domínio da sua natureza interna, né? E ele compreendia tudo e a todos, do pai ao homem que queria botar fogo. Ele compreendia, né? Irmanação, olha, ninguém igual Francisco se sentia irmão de todos, irmão Sol, irmã Lua, e só tem um caminho para uma pessoa que chega a isso: se santificar, se tornar um santo na carne. Ele fala muito, né, popularmente, hoje, dos animaizinhos, ele protegia os animais ou isso é história? Não, mas ele fica ligado com os animais. Fala São Francisco de olha, fala logo animal, gato, cachorro. Então, mas os peixes paravam para ouvir Francisco. As pessoas rezam para os animais curarem. Tinha acesso a esse mundo. Ele tinha acesso aos animais. Tinha reuniões. Acesso. Os animais o compreendiam. Isso. Então é isso mesmo. Tinha Francisco, em determinado momento, tanto pássaro fazendo tanto barulho, aquele cântico que ele pedia para eles ficarem um pouco quietos, para as pessoas poderem ouvir o que ele tinha que falar. Ao espaço diminuía ali para poder falar. Ou ficava ali falando como Antônio de Pádua também tinha isso, né? Ninguém pregava, vamos pregar. Os peixes ali ouvindo. A história do lobo também. Ele amansou o lobo. Né? O lobo que agredia todo mundo. Ele vai até o lobo, conversa com o lobo, introduz o lobo naquela comunidade. Depois aquela comunidade começa até a abusar do lobo. Aquele que tinha o medo agora está abusando do lobo. Enfim, coisa do ser humano, né? Então essa ligação com a natureza era constante. Isso aí era constante também, né? A natureza como um todo ser. Quando Jesus fala assim, Francisco vivia muito isso. Se fizer mal a um desses pequeninos, a mim também faz. Aí é o princípio da revelação, da unidade, Jesus falando isso, né? Porque os pequeninos para Jesus não é as crianças. Não. Se fizer mal a um desses pequeninos, o reino mineral, vegetal, animal, humano, a mim também faz. Né? Não tem como você dizer assim, eu amo Deus, né? E tá aí botando fogo em tudo. Está destruindo a natureza. Exatamente. É aquela história de não honrar a verdade, né? Agora é aquela história. A gente tem que sempre ter essa coisa da misericórdia. Eu sempre falo muito, porque a gente tem que ser misericordioso primeiro com a gente. Pedro pode falar isso. Você só consegue ver o que está fora se você ver o que estiver dentro. Porque a misericórdia consigo é pior, é mais difícil, vamos dizer assim. E a gente, às vezes, joga pesado com a gente. Né? E muitas pessoas hoje têm esse chakra fechado, esse chakra travado da palavra, por causa da culpa. A culpa, né, do passado. Então, por exemplo, eu estou aqui pregando, né? Minha esposa está aqui, não é isso? Então eu estou aqui pregando. Se eu chego em casa e eu sou uma pessoa que bato nela, um exemplo. Não, é isso aí. Não é porque a pessoa está pregando que ele é santo, não. Mas eu estou colocando o quê? O que a gente tem que entender é o quê? A gente pode, olha só, a gente pode não, nós estamos caminhando para o santo. Acabamos de sair do corpo de um animal. É importante a gente saber onde a gente quer chegar. Mas perfeito só Deus. Perfeição absoluta, nenhum arcanjo tem. Estamos todos caminhando, né? Todos evoluindo, inclusive os arcanjos. Mas o que eu quero colocar para todos nós, né? É que a gente não precisa ser santo para falar do divino. A gente não precisa ser santo para abrir a boca. Mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Isso é muito importante. E como diz Pedro Baldi, a gente tem que atirar uma flecha e não parar enquanto não atingir a nossa flecha. E não deixar o mundo de César distrair a gente. Entende? Então, na verdade, eu não sou santo. Eu sou santo. Eu tenho os defeitos humanos todos que o humano pode ter.
mas eu atirei uma flecha. Eu sei onde eu quero chegar. Entende? Mas eu não cheguei lá. Até porque se eu tivesse chegado, eu não estava aqui falando com vocês, né? Esses grandes seres não estariam aí falando. Não, mas o arcanjo não se materializa. Não, o arcanjo não pode encarnar. Mas enfim, gente, fica à vontade aí. Olha, que maravilha de trabalho, né, gente? Muito maravilha. Eu acho que a partir de agora nós vamos poder fazer a oração de São Francisco com outra consciência, né? Pensando pausadamente em cada uma daquelas palavras da oração de São Francisco. Eu penso que tivemos aqui esse privilégio de ouvi-lo e você nos trouxe uma visão muito especial de São Francisco como esse ser humano a ser seguido. É um grande exemplo, né? Então, acho que ninguém sai hoje dessa tarde, desse encontro, da mesma forma que entrou, né? Então, onde houver ódio, que eu leve o amor, e segue a oração, é dando que se recebe. Olha quanta oração das duas mãos, né? Como ele colocou. Como nós vamos poder visualizar e viver a oração de São Francisco de uma outra forma. O cântico dos cânticos, o cântico das criaturas. Irmão Sol, irmã Lua, alguém gostaria, apesar do avançar da hora, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria só comentar, não é sobre São Francisco, não sei se vocês viram, eu recebi uma palestra daquele espírita que tem no Nordeste, que tem 96 anos, eu esqueci o nome dele. Divaldo? Ele está há 2 anos, ele está 2 anos muito doente. E que procurou 16 médicos, os mais conhecidos, e ninguém descobre o que ele tem. E que os médicos aí pedem para ele consultar. Disse assim, mas você tem os melhores médicos, você não pergunta para a espiritualidade o que você tem? Ele disse assim, eu pergunto, claro, eles disseram que é provação. Imagina o que eu já não fiz para estar passando por isso. Ele disse que passa o dia deitado, ele não tem força para levantar um copo, passa as noites de olhos abertos. Aí, se você não pede um remédio para um desejo de beleza, eu disse, claro que eu pedi. O que ele disse? Paciência. É o remédio. Aí os médicos disseram assim para ele, como você tem 96 anos, o que você espera mais da vida? Ele falou assim, 97, 98, 99. Quer dizer, passando por tudo isso, né? A maneira como ele se coloca, ele diz que agradece o tempo inteiro por tudo que está passando. Isso aí. O entendimento, né? O espírito, físico, a veste nupcial, está tecendo ela. A dor, todo mundo vai ter. Sofrer é opcional. Isso é muito bom. Aí. Olha, aqui há muitas palavras de elogio no chat em relação ao seu trabalho, mas não há perguntas. A Francisca é bem difícil ter pergunta mesmo. Mas a Fabiola, ela retrata aqui o orar é ouvir. Agora eu vi, pelo áudio. Orar é ouvir. Né? Se precisar. Não está esse livro não. Deixa eu ver se está nele aqui. Não está nele. Não, eu vi outro livro dele. Não lembro se não. E essa história também dele falar. É muito cuidado com suas vidas, que talvez seja o único livro que as pessoas têm acesso para ler. A importância do exemplo, né? Também é muito bom isso. É isso aí. Gente, então vamos nos despedindo. Agradecemos, né, essa tarde maravilhosa. Muitíssimo obrigada.
quartas culturais aqui da Fundação, sempre crescendo, crescendo em espírito, muita coisa linda ocorrendo, muito crescimento espiritual. E vamos guardar aqui a dica do Francis. Vamos lembrar de São Francisco de Assis. E essa casa começou traduzindo o primeiro livro, foi um livro de Agni Yoga e se chama Fraternidade. Então, quando a gente pensa em estar aqui nesse espaço da Fundação Cultural Avatar, que a gente viva, né, o nosso grande desejo de viver essa fraternidade. Então, à luz do Francisco de Assis, do Mestre Jesus, dos mestres que acompanham, todos nós, a casa e tudo mais, vamos realmente viver esse Francis que você colocou aqui com muita clareza para a gente. Fraternidade, que lição de fraternidade, que lição para entrarmos na era de Aquário, né? Aprendendo a não julgar, a ver de uma outra forma, aprendendo a cuidar de maneira diferente, né? Cuidar primeiro das coisas do espírito, e as coisas da terra virão por acréscimo. Então, vamos nos conscientizar da importância do nosso trabalho, da grandeza e agradecer mais do que tudo a sua presença aqui nesse nosso espaço e que consigamos fazer vários trabalhos juntos. Eu já até anotei uma outra palestra que sou. Já está anotadinha. Gente, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, minha co-host, você sempre tão querida aí ajudando a gente. Obrigada a cada um de vocês e até a próxima quarta cultural, que será no dia 18. Vamos fazer aqui um encontro de primavera, onde os artistas trarão as suas obras, os seus trabalhos, e nós vamos ter uma tarde musical, de poesia, uma tarde com instrumentos diferenciados, enfim, vai ser um momento muito bonito também. Será às 4 horas do dia 18, depois eu torno a colocar no convite. Muito obrigada a todos e até breve.